Hoje iremos relatar quem somos, o que queremos e qual é o nosso propósito. Somos uma célula de jovens e adolescentes que são loucos por Cristo e queremos viver por amor ao Evangelho todos os dias. Nós nos reunimos 2 vezes por semana para falar da palavra de Cristo, mas para você saber mais a fundo da nossa história, precisamos voltar um pouco no passado. Mais exatamente no dia 19/8/2020, 2 dias antes da criação do grupo do Whats, o começo de tudo. Todos temos ideias, algumas boas, outras ruins, mas uma coisa que temos que concordar é que essa ideia que essas meninas tiveram foram uma das melhores. A célula ela surgiu, a ideia veio de 2 pessoas, de mim e da Gabi, a Gabriele. A minha inspiração foi que eu já tinha participado de uma outra célula na minha antiga escola. Em 2020, no começo de 2020, Deus tinha colocado no meu coração pra gente começar esse projeto. E aí eu juntei algumas amigas minhas, acho que eram 4 amigas minhas, e aí a gente começou. A gente pegava, acho que eram uns 10 minutinhos de intervalo, a gente pegava os 10 minutinhos e aí a gente deixava um louvor, uma palavra e uma oração. Era muito legal porque as pessoas se interessavam, sabe? As pessoas passavam, ficavam olhando, ficavam, meu Deus, o que elas estão fazendo? Uma vez a gente tava cantando e aí apareceu assim uns meninos ou as meninas na janela. E aí quando terminou eles começaram a bater palmas e falaram, nossa, que lindo, meu Deus, eles cantaram muito bem. Era muito, muito bonito mesmo, só que a gente ficou por pouco tempo, a gente ficou por um tempo curto, porque logo depois entrou a pandemia. E depois, logo depois que entrou a pandemia, depois de um tempo, aí eu recebi a notícia que eu ia ter que mudar de escola. E aí eu tive que ir pra ETEC. Só que assim, primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que eu pensei, o Espírito Santo colocou no meu coração a gente vai continuar esse projeto. E aí eu pensei, então tá, se tiver lá, eu vou participar, a gente vai fazer crescer. Se não tiver, a gente vai criar. E é assim, vamos pra cima. Eu lembro que no início das aulas da ETEC, eu já queria, montar um grupo, uma célula e afins. E aí eu fui atrás pra saber, se já tinha algum grupo, pelo menos, de jovens, assim, né? Porém, eu fui atrás e não tinha. E aí deixei quieto, e aí com o tempo, muitas pessoas vieram comentar comigo sobre isso. Mas não mostraram interesse. Falaram, sabe? Mas não mostraram interesse. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí o tempo passou, e a ideia um dia chegou em mim, falando dessa ideia. E Gabi, e aí, deixa eu te perguntar. Aqui já tem, né? Eu perguntei pra ela se lá no ETEC eles já tinham feito uma célula, ou se não tinha. E eu falei pra ela, então, porque eu tava pensando em criar, você acha? Então, eu já fui falar com ela porque ela conhecia mais as pessoas, porque eu sabia que ela também seguia o Evangelho. Eu falei que eu tinha a mesma ideia. E aí a gente foi conversando e a gente acabou montando a célula. No dia 21/8/2020, por volta das 22 horas, era criado o grupo Discípulos de Cristo do primeiro ADM. Sem muita noção de que mais pra frente a nós seria revelado o extraordinário de Deus e seríamos conhecidos como o propósito. Depois que eu falei com a Gabi, aí a gente começou. Só que quando a gente foi criar o grupo, qual que era o propósito daquilo? O propósito inicial do grupo era não ficar parado, porque a gente estava na ETEC e aí a gente queria levar a palavra de Cristo para todas as pessoas ali no nosso redor. A gente queria simplesmente juntar jovens que já eram cristãos, que queriam mesmo, em meio à escola, se aproximar mais de Deus, passar mais tempo com Jesus, se aproximar e ser mais parecido com Ele, se aprofundar e estudar sobre Ele. A gente queria juntar forças, juntar com todo mundo que era cristão ali, para que a gente pudesse fortalecer, porque querendo ou não, a gente estava passando por uma coisa muito difícil, assim, era um ambiente novo, eram coisas totalmente novas e aí a gente não sabia o que fazer, porém a gente não queria ficar parado. E aí a gente quis criar esse grupo para que juntos, a gente pudesse levar Cristo para todas as pessoas ali. Primeiro que a gente pensava que a pandemia ia ser rápida, né? A gente pensava que a gente tá quarentena agora, daqui umas semaninhas, assim, mês que vem a gente já volta. Só que não, né? Mas a gente pensava, só que então, antes, a gente fez uma coisa só pra nossa sala. A gente ia chamar pessoas da nossa sala, que a gente sabia que seguiam o Evangelho, que também se quisessem, se estivessem dispostas, a estudarem com a gente, a se aproximar de Deus, sabe? E, a gente não pensava em, vamos fazer reunião online? Vamos fazer um cronograma bíblico? Vamos estudar a Bíblia? Vamos fazer isso. A gente ainda não tinha nada muito formado. Porque a gente pensava mais no presencial. A gente pensava quando voltar. Quando a gente voltar,
a gente vai, tá no intervalo, a gente vai fazer o louvor, a gente vai, né, fazer uma palavra. Aí lá, quando a gente voltar, aí sim a gente pensa em chamar outras pessoas de outras salas, a gente vê quem quer participar, a gente vê se tem algum jovem, né, tá disposto e tenta trazer mais jovens pra perto de Jesus. Mas antes mesmo, era só entre a gente, tanto que o nome antigo era Discípulos Primeira DM, porque a gente era da sala do primeiro de administração, então era Discípulos Primeira DM, porque era só da gente mesmo. De princípio, quando a gente foi criar o grupo, eu tive a ideia que, assim, eu era representante na época. Eu já conhecia mais ou menos o pessoal da nossa sala. E como o propósito era criar um grupo para a nossa sala da ETEC, né? A gente resolveu criar um grupo com todas as pessoas que eram cristãs da nossa sala. E aí eu fiz a listinha e adicionei. Então, era só entre a gente. E aí a gente foi vendo essas pessoas, então ela me ajudou muito, né? A gente se ajudou muito, né? Em ir colocando, e ir vendo, a gente foi colocando as pessoas. Teve muita interação e a gente ficou muito feliz. A gente lembra até hoje que no dia que a gente criou o grupo, a gente ficou conversando até de madrugada. Desde que a gente criou até de madrugada, a gente ficou conversando. Uma coisa assim que eu vejo, não sei se alguém já viu isso, mas no primeiro dia que a gente conversou, nosso meio já tinha a raiz do propósito. A gente costuma dizer que as colunas do propósito é amor, união, confortabilidade e confidencialidade. E logo no primeiro dia a gente já viu isso. Meu, eu fiquei muito feliz. Tipo, do nada, assim, tinham criado o grupo e ninguém sabia de nada ainda, né? Nessa sala, na nossa sala, tinham muitas pessoas do meio cristão. Então aí elas falaram, né, que seria legal a gente fazer um grupo pra conversar melhor sobre isso e ter essa troca. Eu lembro que no dia a gente conversou bastante, assim, sobre diversas coisas desse meio cristão. A gente conversou sobre diversos assuntos, tanto assuntos mais polêmicos, assim, quanto coisas na visão de cada um, sobre muitas coisas. Foi muito legal. Nossa, a gente mandava vários áudios, textão falando sobre as coisas. Então foi uma troca muito gostosa, assim, nesse primeiro instante. Pra ser sincero, quando me colocaram no grupo, eu pensei, o que esses doidos estão querendo inventar agora? Eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito empolgada. Eu já criei uma super expectativa, assim, eu já tava pensando se a gente iria fazer reuniões, assim, conversando melhor sobre esses assuntos, vendo coisas mais focadas na Bíblia também. Fiquei meio assim, sabe? Será? Não sei o quê. Só que aí depois de ver, tipo, depois de 1-2 horas que adicionaram no grupo, eu vi que o pessoal começou a interagir muito. Eu falei, por que não interagir? Eu vejo que hoje, assim, foi muita resposta de oração. Porque eu já orei muito pro Senhor, pedindo amigos que me acrescentassem, não só em amizade, mas também no lado espiritual. Então, quando eu vi, assim, tudo tomando forma, tudo se concretizando, sabe? Vendo a célula crescendo e depois nas reuniões, eu fiquei muito feliz porque eu sabia o quanto que eu tinha orado, o quanto que eu tinha pedido, sabe? E pra mim, foi muita resposta de oração. Tudo que aconteceu e tudo que tá acontecendo, sabe? Isso é coisa que vai, assim, além do meu pensamento, da expectativa que eu tinha quando eu orava lá, vai muito além, sabe? Deus, ele prepara as coisas pra gente além do que a gente pode imaginar. Então, eu lembro que foi uma época, assim, muito, muito feliz, que eu tava, me sentindo, assim, muito respondida por Deus, sabe? Eu via que tudo era a resposta de uma oração. Nossa, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Tipo, era uma felicidade tão grande que me caminha em mim. E assim, foi basicamente isso. No começo foi isso, sobre a criação, foi isso. O que é reunião? Segundo o Google, é o agrupamento de pessoas para tratar de algum assunto ou com propósitos recreativos. Bem, se o significado de reunião é um agrupamento de pessoas no mesmo local, certamente não estávamos fazendo apenas uma reunião, mas sim uma revolução. Eu confesso que eu não lembro muito bem, assim, detalhadamente da nossa primeira reunião. Sobre a primeira reunião que a gente teve, como eu disse, gente, não fica bravo comigo. A minha memória não é muito boa. Eu lembro mais ou menos da primeira reunião. Eu lembro que... Na verdade, eu não lembro muito, né? Não posso falar muito porque eu não lembro tanto. Bom, eu me lembro um pouco da primeira reunião. Então, assim, eu não lembro de muita coisa, sabe? Dessa primeira reunião. Não lembro. Now the world don't move to the beat of
Eu me lembro que até um pouco antes da reunião, a gente decidia no qual dia ia ser, não sei o que, por onde a gente ia fazer na reunião. No começo a gente não fazia pelo Meet, a gente fazia pelo Teams, pelo Microsoft Teams, porque a gente tinha marcado para 8 horas, 8h30. Uns minutos assim antes da nossa primeira reunião, eu tava super nervosa, tipo, porque a expectativa era que desse tudo certo, né, obviamente. Quase pra dar o horário, eu todo ansioso, aí deu o horário, eu já liguei pra todo mundo, já pra eles entrarem na reunião, tanto é que quando a Gabi entrou, ela falou, nossa, apressado você, não é mesmo? Eu acho que quem tava era eu, Rafael, Gabi, Gabriele e Calixto. Se não me engano, a Clarinha também tava. Foi Romanos, né? Porque Romanos foi o nosso primeiro livro. Mas eu tava muito animada, justamente por isso. Por conta dessa expectativa que eu tava com esse grupo, eu tava muito feliz. Eu lembro que eu fiquei muito feliz na primeira reunião. E eu lembro que da primeira reunião, a única coisa que eu lembro é que já tinha a estrutura que a gente tá tendo agora, né? De ir lá, comentar a Bíblia, de separar os capítulos. A expectativa era que todos ali conseguissem entender o que nós queríamos passar, o que era pra ser o estudo. Na época a gente ainda não era muito organizado. Então assim, a gente ainda ficava meio perdido, o que vai fazer agora, sabe? Ali sobre a gente, que a gente não sabia nem o que tava fazendo ali. A gente sabia que precisava orar, né? No começo e no final. Mas a gente ainda ficava meio assim, sabe? Não sabia se falava. Eu ficava com muita vergonha de falar as coisas. Eu tava muito tímida de início, assim. Mas eu tenho essas poucas lembranças aí dessa primeira reunião, mas aí depois a gente foi evoluindo, né? O bom é que a gente não desistiu. A gente viu, que tava fluindo, sabe? Por mais que não ia tantas pessoas de início, assim, né? Não ia tanta gente. Mas, o negócio tava fluindo, sabe? A gente tava sentindo que aquilo era bom e que a gente precisava continuar. Então a gente foi evoluindo. Aí a gente foi ficando mais organizado, tendo uma organização melhor, projetos, enfim, a gente só foi pra cima mesmo, só foi bênção. Eu confesso que eu já imaginava que daria um pouquinho assim errado. Mas, na real, quando a gente fez a primeira reunião, foi, super incrível. Foi bem mais do que eu imaginava. E quando veio a pandemia, muitas pessoas realmente estavam abatidas, né? Eu confesso que eu mesma passei por um processo espiritual bem puxado. E a célula sempre me ajudou muito, a célula sempre ajudou todo mundo ali, isso foi incrível, porque ver jovens e adolescentes que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, que poderiam estar assistindo um filme, sabe, fazendo qualquer outra coisa, estavam ali dedicados a conhecer a Cristo. Essa reunião gerou bons frutos, porque todo mundo no grupo depois estava ansioso para a próxima reunião, todo mundo estava feliz e estava gostando. Essa oração ocorreu no final do livro de Romanos, que já era um grande marco na célula por ser o primeiro livro que iríamos finalizar. Mas no finalzinho da reunião, teve a oração que mudou o rumo de tudo. Nessa reunião, o Caio falou muitas coisas, mas uma coisa que ficou marcado foi o fato dele falar que a célula iria se expandir para mais jovens e para o Brasil inteiro. O Caio, sem dúvidas, é um dos principais personagens da nossa história. Eu conheci a célula através do Rafa, que é o meu primo. Ele estava passando alguns dias aqui em casa de férias. Aí chegou numa sexta-feira, chegou em um certo horário da noite, ele falou, vou participar da minha célula, minha reunião. Tem algum problema participar aqui no seu quarto, algo do tipo? Eu falei que não tinha problema, que ele podia fazer tranquilamente. E eu até perguntei pra ele como é que funcionava a célula que ele participava. E eu fiquei bastante curioso pra poder saber como que é e tal. E eu resolvi participar. Acho que era Romanos 9, 8. E eles fizeram uma construção, cara, maravilhosa, Cada um pegou um pouquinho dos tópicos que entenderam sobre os livros e foi explanando, cara. Foi realmente é como se você estivesse abrindo um leque e eles estavam falando. Cada um falava um pouco sobre cada coisa, sabe? E eu achei fantástico, e me veio um desejo no meu coração de poder participar, velho. Eu falei, mano, ali realmente eu preciso. São jovens, sabe? Pessoas da minha faixa etária que são apaixonados por Cristo, assim como eu. Eu falei, cara, eu preciso embarcar nessa. Aí foi quando eu fiz o pedido pro Rafa, eles super apoiaram, de boa, me liberaram pra poder participar. O grupo me recepcionou de braços abertos, foram bem calorosos ao me receber. Minha primeira experiência foi maravilhosa na célula. Das primeiras, da segunda em diante também foram extraordinárias.
Foi muito bom participar com eles. Gente, a famosa oração no final de Romanos. Sobre a famosa oração que o pessoal comenta de vez em quando nas reuniões. A oração no final do livro de Romanos, creio que foi um marco na célula. Eu acho que foi uma reunião marcada na célula. Essa reunião, eu sei que eu chorei tanto do início ao fim agora, só de lembrar tô dando vontade de chorar. Como a gente disse, Romanos foi o nosso primeiro livro. Então assim, gente, o nosso carinho por Romanos é uma coisa assim, inexplicável. A gente ama muito Romanos, gente. Acho que a maioria dos meus versículos favoritos estão em Romanos. Era o primeiro livro, então a gente tava terminando o primeiro livro. Então, tipo assim, era o dia de terminar o primeiro livro da célula. E como a gente sempre fazia, né, mandava a lista no grupo, o pessoal que colocasse o nome, a gente sabia que ia conseguir participar da reunião. Tava lá, mandando lista de surpresa. Vamos, gente, quem vai hoje? Uhul! Bora! Porém, nesse dia específico, a gente mandou a lista no grupo e não sei porquê, todo mundo, a maioria das pessoas que estavam participando, não conseguiu participar. Chegamos lá tudo animadão. Bora pra reunião! Quem tava na reunião? Pedro, Thiago e João no barquinho. Tinha poucas pessoas na reunião naquele momento. Tava quem? Eu, Rafa, Gabi e Caio. E a gente falou, pra que fazer a ligação no Meet? Vamos fazer aqui mesmo pelo WhatsApp. Porque a gente tava muito animado, a gente era final de Romanos. Só que, querendo ou não, a gente ficou lá dentro do coraçãozinho assim, sem ninguém saber, né? Sem ninguém saber, lá no fundo a gente ficou um pouquinho assim, tipo, poxa vida. A gente foi seguindo a reunião, né, um pouco assim. E foi uma reunião que foi uma bênção mesmo, assim, Deus falou muito com a gente. Isso, a gente tinha que terminar de ler o livro de Romanos. Aí sempre tem a oração no final, de agradecimento pelo estudo que nós fizemos. E para Deus abençoar a nossa semana em diante, seguinte, os nossos próximos estudos. Só que no final, a gente pediu pro Caio orar. O Caio sentiu de orar e ele orou. E nessa oração, o Caio, ele falou palavras lindas. Só que de repente eu comecei a, sentir algo diferente, sabe? Eu sentia que não era somente aquilo, cara. Que não era pra ficar somente aquilo. Algo dentro de mim, no meu coração, mano, queimava e pulsava sobre uma expansão, sobre um crescimento. Ao mesmo tempo que eu estava orando, eu estava clamando, pedindo pro Senhor direcionamento. Porque eu não queria falar nada daquilo que não viesse de Deus. Deus falou com ele que a nossa célula iria expandir. E que várias pessoas de lugares que a gente nem imaginava viriam. Eu só sei que no final da reunião, tava todo mundo assim, ó, caiu já. Ui. E Deus falou naquele dia, através daquela oração, que a célula ia se expandir. E não só em pessoas, mas no porte, digamos assim, na forma, no formato da célula. Aquele dia que o propósito, que a visão mais expansiva de propósito começou a surgir. Sabe, que a gente começou a se expandir mesmo. Que a gente começou a caminhar no caminho que a gente tá. E foi o que ele falou, né? O que ele profetizou se cumpriu. 2 dias depois, a Maísa e a Ju entraram na célula. Entrou fulano, entrou ciclano, e foi entrando. E aí entrou gente de outro estado, veio gente do Nordeste, veio gente do Norte, e aí foi vindo, e a gente, meu Deus do céu. É o que a gente sempre fala, que Deus, ele vai além daquilo que a gente pensa, tipo, além dos limites. A gente imagina algo e ele faz algo, tipo, inimaginável. E tem sido muito isso, porque é o que a gente fala também, a nossa famosa frase: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. No final de Romanos, sabe, triste, a gente não ia ter continuado. Então Deus, ele veio com a palavra de esperança no momento certo, nos ajudou no momento certo. E a gente cresceu graças a ele. Foi linda aquela última reunião. E, sim, fortaleceu nossas energias de verdade. Alguns dias depois, começamos a ver os frutos dessa oração. E alguns novos personagens entraram no game. Meu nome é Paulo, eu moro aqui na região norte, mais especificamente em Porto Velho, Rondônia. Eu conheci a célula através de um evangelismo do irmão Cauê. Tudo começou quando eu estava conversando com ele no servidor do Discord e lá o Cauê me chamou para participar de uma célula. Eu já sou nascido na igreja, pai é pastor, então eu aceitei o convite para saber como é que era. No primeiro dia eu fiquei caladinho, né, para entender como é que funcionava a célula, e a gente lia livro específico
E eu comecei em 1 Coríntios, se eu não me engano, lá pro finalzinho. Eu conheci a célula através da Deia, através das postagens da Deia. Eu fiquei bem interessada, assim, porque estavam sempre com a Bíblia. E daí, quando ela me chamou para entrar, ela me falou que era uma célula, que vocês se reuniam toda semana. Eu achei, assim, essencial, porque muitas vezes a gente está apegado a tantas coisas e é muito difícil a gente estar apegado a pessoas e a situações, a grupos que é para falar de Jesus, que é para levar Jesus. Eu conheci a célula através da minha amiga Andreia. Eu comecei a participar de algumas reuniões, não participei de tantas por causa que o meu horário não bateu direito, mas enquanto eu participei, eu achei a célula muito bem organizada. Eu achei que eles estavam tentando trazer o maior conhecimento que eles tinham pra gente. Sempre buscaram também trazer coisas novas. O tempo que eu participei tinha reuniões sobre a leitura da Bíblia, tinha reuniões sobre brincadeiras bíblicas e isso me ajudou a entender muita coisa, porque eu não estou na igreja há muito tempo. Então, pelo pouco que eu participei, foi muito edificante para mim, porque eu aprendi coisas novas. Eu li partes da Bíblia que eu nunca tinha lido. Eu tive o maior entendimento, né? Porque são coisas que eu levei pra frente, coisas que depois do meu estudo com ele, eu consegui falar para outras pessoas, eu consegui passar esse conhecimento que eu tive para outras pessoas. Porque assim, muitas vezes, a célula, por ela ser toda semana, a gente toda semana tem o tempo de leitura, tem o tempo de meditação, o tempo de estudo para quem vai dirigir. E além disso, você comenta durante a reunião, né, tudo aquilo sobre a palavra. Então, ela acrescentou muito na nossa vida espiritual, porque nos deu a oportunidade de levar a palavra de Deus e de apresentar tudo aquilo que está no nosso coração. A célula acrescentou muito na minha vida espiritual, justamente na parte do conhecimento. E porque era uma fase no qual eu não estava tendo tanto contato com Deus por causa da pandemia. E a célula chegou justamente no momento em que eu estava meio para baixo. Através das reuniões eu aprendi coisas, eu tirei força das palavras, né? Que Deus falou muito comigo através das palavras e das leituras. E isso edificou muito a minha vida. Então as brincadeiras, as leituras da palavra foram coisas que me encheram da presença de Deus aqui na minha casa, já que eu estava tendo um bloqueio espiritual no momento. Eu costumo dizer que eu não tinha vida espiritual antes de eu começar, porque, evidentemente, mesmo sendo da igreja, quando você adquire algum tipo de espiritualidade santa, no caso mais especificamente da nossa religião, você começa a sentir coisas diferentes e começa a passar por lutas diferentes. Então, antes eu fazia coisas que para mim era normal. Então, o Espírito Santo, ele não havia nenhum tipo de interferência na minha vida. E quando você tem uma vida espiritual em Cristo, você sente a diferença, tanto no seu cotidiano, tanto nas tentações e quanto nas lutas que você passa. Então, a célula para mim, ela trouxe uma vida espiritual. Ela não mudou minha vida espiritual porque eu não tinha. Eu era simplesmente uma pessoa normal do mundo que deve ser salva e eu consegui achar minha vida espiritual. Nem todo mundo consegue acompanhar as reuniões. Então, antigamente, nós fazíamos um resumo no Word, mas demandava muito trabalho. Então, tivemos a ideia de começar a gravar as reuniões. Antes, como que a gente fazia? Sempre um de nós, ou eu, ou a Clara, ou a Gabi, ou a Deia, a gente fazia um roteiro no Word do que aconteceu na reunião para as pessoas que não conseguiram comparecer poder ficar sabendo do que aconteceu por esse roteiro, né? Então a gente colocava as principais falas, colocando por versículo, a gente fazia um documento no Word para as pessoas. A gente percebendo que isso era um pouco ineficiente. Não porque as pessoas não liam, porque elas liam, elas iam lá e olhavam o arquivo. Mas porque, por exemplo, se era o meu dia de fazer esse roteiro, eu não ia participar da reunião, porque ia estar o tempo todo escrevendo. Eu não ia ter tempo de abrir o microfone para falar alguma coisa. No último capítulo do livro de Gálatas, eu tava na reunião, era o meu dia de fazer esse roteiro e não dava, porque eu gosto de falar, eu gosto de interagir e eu não tava conseguindo interagir porque eu tinha que ficar anotando tudo. Eu gravei essa reunião e dei a ideia pras meninas. A gente fez uma reunião, as meninas gostaram da ideia, a gente planejou tudo certinho e aí nasceu o canal.
A ideia sobre criar o canal, uma ideia maravilhosa, foi muito boa, porque nós temos as redes sociais aí a nosso favor, a nosso dispor, né, claro. Temos ferramentas aí nos nossos celulares, computadores, tablets, a própria internet. Então devemos utilizar essa ferramenta em prol do reino de Deus, sabe? Levar o reino de Deus para as pessoas através das redes sociais, das mídias sociais, através do Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, até mesmo TikTok, Snapchat, todo tipo de rede social, todo tipo de ferramenta social. O canal, para mim, é uma tentativa de tentar pregar o evangelho de uma forma globalizada. É claro que hoje em dia a gente vive num mundo onde a internet reina e quase todo mundo na internet, tanto a maioria jovens que possa ter um canal, possa ter um lar ou uma vida destruída. E o canal ele serve principalmente para isso, para evangelizar um meio onde o jovem de hoje em dia mais está acostumado, que é a internet. O canal ele tem as suas alternativas, que é revelar um pouco sobre a nossa célula, sobre o nosso trabalho em conjunto e a nossa comunhão, que nada mais é do que pregar o evangelho e acostumar essa reunião de jovens, que não é muito comum, as pessoas entenderem que jovens sabem o que estão fazendo e jovens procuram a Cristo também. Que nosso canal no YouTube, né, a gente grava todas as nossas reuniões e a gente posta lá. E até hoje tá ainda assim, né? A gente começou em Efésios e hoje a gente já tá em Apocalipse e gravando as reuniões e colocando lá. Então acho que foi uma ideia super genial, muito boa, poder se criar no canal da célula. Como eu havia dito, é uma célula e não pode ficar só naquele aglomerado, só naquele pouquinho de pessoas. Precisa aglomerar, precisa ter, galera, uma pessoas, sabe? Para as outras pessoas poderem ouvir isso também, argumentar, discutir entre a gente também, colocar suas opiniões, seus pontos. Ler os textos, poder estudar mais. Acho isso fantástico, super genial. A gente estava sentindo que as pessoas estavam se desanimando um pouco. Então resolvemos fazer um evento online para dar um gás para as pessoas em meio a uma pandemia. Esse evento superou todas as nossas expectativas e através dele entraram novas pessoas no nosso time. Meu primeiro contato com a célula foi através do Louvorzão. A Deia me chamou pra participar e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou conseguir participar. Eu tava no ensaio, aí ela falou assim, amiga, dia... Eu nem lembro que dia foi. Ela falou assim, vai ter o Louvorzão, eu queria muito que você participasse e tal. Eu falei, amiga, eu tenho um compromisso esse dia. Aí ela falou, não, mas vai ser mais tarde. Eu falei, meu Deus, tá, eu vou tentar. Aí eu cheguei da igreja, eu tinha uma agenda, eu saí correndo, pegando no notebook, celular, tudo que eu vi na minha frente eu saí pegando. Aí eu falei assim, mãe, não entra no meu quarto que eu vou participar de um negócio que a Deia me chamou, lembra? Ela falou, tá bom. E aí foi um momento muito único, eu lembro até que eu cheguei um pouco atrasada, mas assim que eu entrei, Deus já começou a falar comigo de cara, eu fiquei, nossa Deus, beleza, né? Mas foi um momento muito único, Deus falou muito comigo. Foi um momento que Deus me mostrou que eu não estava sozinha, porque era um momento que eu tava me sentindo muito... Sabe quando você tá ali, mas você sente... Tem um monte de gente à sua volta, mas você se sente sozinha. Parece que só você quer fazer as coisas, só você quer se entregar. E aí quando eu olhei ali um monte de adolescentes, eu falei, cara, eu não tô sozinha. Eu não tô aqui sozinha nesse mundo, porque na minha mente só passava isso. Você tá sozinha? E não, eu não tô sozinha. É isso que Deus começou a falar comigo de cara, assim. Eu entrei, eu vi um monte de adolescente e falei... Tá bom, respira fundo, Eduarda, você não tá sozinha, você consegue, vocês vão conseguir. E ao decorrer do louvorzão, foi uma palavra impactante atrás da outra, foi uma palavra que Deus dava uma surra na minha cara atrás da outra. E exatamente isso. E aí, através do louvorzão, foi um acolhimento incrível por cada um, eu me senti muito acolhida. E aí a Deia me chamou pra participar da célula. De cara eu já aceitei, eu falei, claro, primeira reunião da célula que eu participei, vocês estavam lendo Efésios. Eu fiquei até um pouco meio perdida. Eu falei, Deia, eu não li, o que eu faço? Ela falou, amiga, relaxa, participa da reunião, se você se sentir bem, você continua, não? Aí eu participei, super amei. É um bate-papo incrível que a gente tem e que agora eu consigo participar com mais frequência. É um estudo que a gente faz que me cativa, sabe? Você tá ali, você lê o primeiro capítulo, você sabe que você tem que continuar lendo pra debater aquilo na sexta-feira ou na segunda-feira. Então, tipo, é uma coisa muito incrível. Logo após o louvorzão, queríamos dar um seguimento a essa animação coletiva e resolvemos fazer 2 projetos. O grupo Unidas por um Propósito
e também a Semana do Agradecimento. Eu achei que esse evento, gente, ele foi muito importante, assim. Eu achei que ele foi fundamental, ainda mais porque depois dele criou o grupo da UPP. E eu achei ele fundamental porque o foco dele era falar da palavra, a identidade das mulheres, mulheres com identidade na Bíblia, o valor das mulheres para Deus, o valor das mulheres da Bíblia. Então eu achei muito importante porque isso forma mulheres libertas, mulheres firmes na verdade de Deus, né? Mulheres com uma identidade definida em Deus, mulheres que não deixam o mundo expor o seu valor, mas que têm o valor definido em Cristo através da palavra. E chegou ao ponto que a gente tinha passado muito tempo e a gente ia ter que fazer uma próxima reunião. A gente falou, por que a gente não monta um grupo só de meninas e a gente fica fazendo essas reuniões mais frequentes? Essa reunião em si, cara, eu não sei explicar essa reunião, o que foi que aconteceu nessa reunião. Foi gente entrando, mudando o nosso jeito de pensar, foi gente mostrando testemunhos, foi pessoas mostrando suas formas de viver diferentes, só que mesmo assim, diante da palavra, diante da Bíblia, diante dos caminhos certos. É isso que a UPP é. O primeiro dia ele já demonstrou que a UPP é, né? Que é Unidas por um Propósito. E a estrutura da UPP é uma coisa incrível, porque ela é baseada na união. Toda quarta-feira a gente faz essas reuniões. Toda quarta-feira uma pessoa diferente traz uma pauta diferente dentro da Bíblia. E é uma coisa, assim, única, porque você entende que dentro de um texto bíblico, você consegue pegar vários pontos de vista diferentes. Então a estrutura da UPP é baseada na união. E eu acho isso surreal, porque onde não tem união não dá pra fazer nada. E a UPP é união. Então, pra mim, isso é muito importante, porque vai muito além de um grupo. A gente construiu uma parceria muito grande, então isso pra mim é muito importante. Pra mim, quarta-feira virou o melhor dia da semana, porque é o dia onde eu sei que eu vou ter essa UPP, onde vai ter a reunião, que eu amo mesmo. Pra mim, está sendo uma oportunidade de estar mais próxima de Deus, porque eu ainda não tinha o hábito de ler a Bíblia com frequência, sabe? De estudar a Bíblia. E agora que eu estou tendo, está sendo maravilhoso. Ela me ajudou a entender que nem sempre esse problema que eu tô passando é só eu que estou passando. Muitas vezes tem milhares de meninas passando por esse mesmo problema e eu não estou sabendo porque eu estou fechado no meu cubinho. Assim, no exato momento que eu desabafo com as meninas, eu entendo que é muito maior esse problema, que não é só eu que eu tô passando por isso. A UPP, pra mim, é força. Todas as vezes que... É igual eu falo pra elas, toda quarta-feira eu falo, gente... A gente parece que toda semana a gente quer que chegue logo quarta-feira pra ter a reunião, porque é um momento em que a gente se renova, a gente acha força de onde a gente nem tem. Às vezes a gente passa a semana inteira angustiado, sabe, com um monte de coisa na cabeça, é trabalho de escola, é serviço, é projeto, fora disso. Então, tipo, a nossa cabeça, ela não para de trabalhar um segundo. Mas quando a gente entra ali na reunião, a gente já começa a oração, nossa, é uma coisa gostosa, sabe? Uma coisa que regenera nossas forças. Não tem nem como explicar, mas a UPP pra mim é união que traz força. União faz a força, sabe? A UPP, ela é a oportunidade de você usar o seu testemunho, usar a sua vida para impactar outras meninas que estão ali e para dar forças a elas de que elas vão conseguir vencer as adversidades que elas estão passando. Eu definiria a UPP como... A UPP, ela é a voz de Deus para as mulheres. Eu definiria assim. Como a célula está em constante crescimento, a cada dia que passava nós ficávamos cada vez mais sobrecarregados. Então, decidimos criar equipes para aproximar mais os participantes da célula e para nos auxiliar em diversos temas. Essa decisão de equipe, nós quatro, a gente pensou. A gente via que tinha algumas pessoas que estavam um pouco distantes da célula. Estavam um pouco distantes, a gente se preocupava com ela. Acho que quem lidera alguma coisa vai entender isso. Você tem que às vezes ter alguma pessoa que está muito distante e você não sabe como chegar nela. Você não sabe como trazer ela para perto e mostrar para ela que ela faz parte desse corpo. Que ela é muito importante, apesar de tudo, ela é muito importante, sabe? Ela precisa estar aqui, cara. Porque você faz parte do corpo, porque você importa para Deus, porque você precisa estar aqui. A gente tinha muitas pessoas na sala que estavam assim... A gente tava se preocupando, sabe? Será que essa pessoa tá bem? Será que ela tá passando por alguma dificuldade? A gente percebeu que isso não era o suficiente, sabe? Mesmo assim, a gente sentiu uma barreira, porque com uma pessoa que você não tem intimidade, chegar perguntando da vida dela, não tem muito sentido, né? E aí a gente foi pensando, vamos pensar em meios de a gente alcançar essas pessoas, pra gente trazê-las pra perto. Nesse projeto,
iria ajudar muito a galera ministerialmente. Ajudar, assim, no seu chamado, ajudar a descobrir o que gosta, sabe? O que quer fazer na obra. Meu, eu tô gostando disso, sabe? Eu posso fazer isso na minha igreja, eu posso ajudar isso na minha igreja. E é na prática que a gente vai aprendendo. E aí a gente pensou, separar em equipe. Agora, a administração do propósito não vai mais resumir em 4 pessoas. Não vai mais resumir na gente, porque era o quê? Vai ter um evento? Quem é que vai organizar o evento? Um de nós 4. Quem é que vai fazer a arte do evento? Um de nós 4. Quem é que vai convidar as pessoas para o evento? Um de nós 4. Quem é que vai divulgar? Nós 4. Quem é que vai anunciar? Nós 4. A gente percebeu que quanto mais a célula foi crescendo, mais responsabilidades e mais trabalhos vinham pra gente. E a gente estuda, a gente tem uma vida fora da célula. Não dá pra gente dedicar 100% da nossa vida para a célula. Então assim, parecia que a célula se resumia a nós. Eu tava até sobrecarregando um pouquinho, então a gente decidiu dividir as equipes, o canal, o Instagram, as reuniões em si, as mídias, tipo, várias coisas assim que a gente tava tendo que fazer e só nós 4 não dava conta. Então a gente separou as equipes que a gente achou, né, no momento que seriam boas, que a gente precisava. Aí a gente vê, a gente vê, acho que fulano, essa pessoa se encaixaria bem aqui porque ela é boa nisso. E porque a gente sabe, vamos colocar ela aqui. Aí a gente manda mensagem pra pessoa pra ver se ela realmente quer participar dessa, ou se ela quer trocar de equipe, sem problema, tudo bem. E aí a gente separou. Por quê? É uma forma de eu chegar pra você, pegar o óculos aqui de exemplo, chegar pra você e falar, ó, você é importante. Então não é que a gente chegou, conversou e falou, eu não aguento mais trabalhar, tô sobrecarregado, tem um monte de gente nessa sala, vamos colocar eles, botar pra eles trabalhar. Nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Tanto que todos nós estamos em todas as equipes. Eu estou na organização de mídia. Está sendo desafiador pra mim, porque eu nunca fiz algo relacionado a design nem nada parecido assim. É diferente, é novo, mas eu estou me dedicando bastante pra dar o meu melhor e dá tudo certo assim. As meninas me ajudam quando eu não sei de algo, é novo, né, pra mim. Então elas estão sempre ali me guiando pro melhor e é muito bom. Eu estou gostando bastante, né, como eu já disse. Eu percebi como fazer algo pra Deus em pequenos projetos como a thumb de um vídeo. É pra Ele, sabe, é por Ele. Isso é sensacional. Meu, mano, é muito bom. Esses foram um dos meios, né, que a gente tá explorando pra tentar trazer essas pessoas mais pra perto, pra mostrar que elas também importam. Agora iremos ver o que a célula é na vida de cada um e o que isso tem acrescentado em cada coração. Meu Deus, tá, vamos lá. Eu não vou chorar. Gente, a célula, ela trouxe pra mim novas experiências com Deus. Porque no momento que eu me vi me afastando de Deus, sabe quando você tá indo ali pra igreja, você continua cantando, pregando, louvando, enfim, mas você não sente que você tá 100% tendo contato direto com Deus? Sabe quando você tá ali, você escuta os louvores, lê um versículo ou outro, mas você não tá ali firme lendo a palavra, você não tá ali jejuando, orando. E a célula, ela tem um propósito de oração, né? A célula, ela tem um propósito de leitura bíblica. Então, eu tenho que agradecer. Sim, eu tenho que agradecer a célula e a cada um dos componentes, porque me trouxe experiência bíblica, me trouxe experiência de vida, me trouxe... Gente, a célula me trouxe tanta coisa que é até difícil falar, sabe? Porque é assim, você tá ali numa semana que você não tá tão bem, mas você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra da semana, porque na sexta-feira você sabe que vai estar todo mundo ali reunido pra você fazer um bate-papo, você se sentir impulsionado pra buscar. A célula, ela me impulsiona a não parar, a célula me impulsiona a não desistir, a não parar de buscar, a não parar de orar, a não parar de jejuar, nem que seja meia hora de oração, nem que seja 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, mas é aquele momento que você sabe que você tem com Deus, é aquele momento que você sabe que você precisa ter, porque tem mais pessoas fazendo, você não tá ali sozinha, igual eu falei no começo, que é sobre eu não me sentir sozinha. Então, tipo, você tá ali e eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar, eu preciso estudar sobre a palavra da semana, porque tem mais pessoas que vão estar junto comigo. Então, a célula mudou a minha vida espiritual em questão disso, de leitura bíblica, de oração, de jejum,
de união com as pessoas. A célula mudou a minha vida em maneiras de pensar, de viver. Por exemplo, a gente estava lendo sobre Apocalipse, e Apocalipse traz muitas coisas novas pra gente viver, parar, pensar, né? Apocalipse é um livro meio mas é um livro com nada mais, nada menos que receitas pra gente seguir, pra gente ir pro caminho certo, pra gente estar no caminho certo. Então, a gente tá ali, mas a gente tá buscando, a gente tá tentando fazer as coisas certas. Então, a célula pra mim é um incentivo a não parar, a não desistir, a não querer largar tudo. A célula pra mim é tudo. Gente, é tudo pra mim. Tudo, tudo. Como eu já disse, eu tenho muitos amigos que me ajudaram na caminhada com Cristo e isso foi o que mais me pegou. E o propósito, como eu já disse, antigamente eu não tinha vida espiritual e o propósito simplesmente veio para isso na minha vida. Foi meio no acaso e eu agradeço a Deus por isso, porque eu não acharia que eu ia encontrar alguém em um Discord com mais de 10 mil pessoas falando algo para mim. Então, eu acredito que seja algo de Deus. E o propósito na Bíblia, o povo de Israel ele festejava várias vezes para comemorar algo que era de Deus ou algo que era para ser comemorado em prol da felicidade do povo, em prol daquele povo que precisava comemorar alguma coisa. Eu, na minha vida, a partir da minha vida espiritual, como eu já disse, ela começou ano passado. Então, como cada pessoa, quando nasce, ela precisa comemorar os anos de idade, a minha vida espiritual ela também deve ser comemorada. Então, o propósito me ajudou nisso, a comemoração do ano, a comemoração desse trabalho que está sendo feito, que com certeza vai durar muito tempo, pelo fato de haver um propósito, como o próprio nome já diz, ele deve ser comemorado, também deve ser identificado como uma obra de Deus que precisa ser prezada, que precisa ser analisada e precisa ter um momento onde as pessoas se alegram no propósito de Deus, se alegram na sua caminhada com Cristo, que não é fácil, evidentemente. A gente passa horas ou até mesmo dias lendo a Bíblia para poder falar na sexta-feira para outras pessoas que não leram, até mesmo precisam de uma mensagem nova na vida, precisam de uma mensagem nova durante a sua caminhada no Evangelho. Primeiramente, parabéns para quem criou o grupo, para quem criou a célula, para quem se empenha cada dia mais para trazer coisas novas, para ensinar o próximo. Eu queria dizer também que foi uma coisa que me ajudou muito. E eu me senti muito bem participando das reuniões. Me trouxe uma força que vocês não têm noção de quão grande foi. Então, o que eu tenho pra falar é continua, porque assim como mexeu com a minha vida, vai mexer com a vida de várias pessoas, porque o projeto tá começando agora, entre aspas, mas é uma coisa muito grande que Deus usa vocês que estão na frente, ou vocês que participam, já usou pra falar comigo, já usou pra falar com pessoas no qual eu conheço. E eu só tenho a parabenizar, para falar que continua, porque se estiver passando por algum problema, ouvir alguma coisa que vai desanimar, vai conversar com Deus, busca pessoas no qual está no mesmo caminho que vocês, que está pensando e que está com essa mesma meta de continuar com o propósito. Não desista, gente, porque, como eu falei, mexeu com a minha vida, vai mexer com várias pessoas e vocês não têm noção do quanto isso me ajudou. Então, eu só tenho que dizer isso e também um muito obrigado, porque eu só tenho que agradecer a todos vocês. E a propósito, tudo bom? Cara, você tem ideia do quanto você mudou a vida de jovens? Tem ideia do quanto você inspirou os jovens, velho? Quanto você fez esses jovens abrir os olhos a mais para Cristo? Você pôde reunir jovens de vários tipos de lugares juntos, seja de cidades distantes ou vizinhas, ou também de outros estados. Você reuniu essa galera, velho, em prol de um único propósito, o reino de Deus. Cara, você tem ideia do que você fez, mano? Você é incrível, mano. Você é demais. Graças a você, esses jovens podem estar se reunindo às sextas, às segundas-feiras para poder estar discutindo sobre o reino de Deus, estudando sobre a palavra de Deus, pregando o amor de Deus para as outras pessoas. Você mudou as vidas de todo mundo, mudou a minha vida, claro. Eu sempre pensava que para eu poder encontrar um outro jovem igual a mim ou algo do tipo, eu teria que necessariamente mudar de igreja em igreja. Você me mostrou que através de um familiar eu pude encontrar vários irmãos em Cristo. Então eu agradeço muito por tudo que você fez, por você ter sido um canal de Deus
em minha vida, na vida das pessoas que participam da célula. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu espero que cada vez mais e mais você possa estar trazendo amigos, irmãos de outros lugares para próximo da gente também. Muito obrigado, propósito. Você é demais. Eu acredito que quando você começa um propósito em Deus, você muitas vezes se sente cansado. Mas a Bíblia fala que Deus não dá algo maior do que você possa suportar. E a verdade é que mesmo muitas vezes você se sentindo cansado, você tendo vontade de desistir, quando é pela obra, você tira forças de onde não tem para você continuar. Então, eu diria que para uma célula que começou com poucas pessoas, como vocês mesmos contam, hoje a gente está criando, tá fazendo o aniversário de 1 ano, tá criando o Instagram, tem o YouTube. O crescimento dela para 1 ano em pessoas, em número e em qualidade é nítido. Isso é porque algumas pessoas, elas decidiram vencer o medo, decidiram pôr a cara a tapa e lutarem pela obra e fazerem a obra de Deus e cumprirem a grande comissão que é o ID. Então eu diria a vocês, nesse vídeo, que vocês merecem tudo que está acontecendo e que tudo aquilo que a gente faz para Deus é honrado por Ele. Então que vocês vão receber a honra e vão receber todos os dias força de Deus, mesmo com vontade de desistir, para que vocês não desanimem e continuem para a gente fazer muitos anos dessa célula. A célula em si é muito importante pra mim. Eu tinha acabado de voltar pra Cristo, veio a pandemia e eu não sabia o que fazer, porque era eu e Deus, sabe? Não tinha ninguém pra me ajudar nessa luta. E logo depois veio a célula, né? Que a célula, eu tenho certeza absoluta que ajudou minha vida, que até hoje ajuda a minha vida a manter uma comunhão espiritual com Deus. Sem essas pessoas, sem a amizade que a gente tem, não sei se eu estaria ainda sendo um cristão do jeito que eu sou até hoje. Foi muito importante na minha vida e na vida de várias pessoas. Eu creio que ela vai crescer mais e mais espalhando o evangelho, pois uma coisa que eu gosto de falar são jovens adolescentes loucos por Cristo que se reúnem numa sexta-noite, podiam estar saindo, indo para festas, indo para qualquer lugar. Mas não, eles se reúnem para falar de Cristo e do amor dele que ele tem por nós. O propósito dessa célula me ajudou muito, assim, tanto ministerialmente. E eu já tinha, né, uma vida espiritual com Jesus. Só que a célula me ajudou muito, me incentivou muito, sabe? Me deu um gás de agir, sabe? De ir e realmente não ficar só ali no meu quarto, eu e Jesus, sabe? Principalmente em relação a evangelismo, eu acredito. Isso é uma honra, é um prazer fazer tudo que a gente faz. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, é um prazer. É muito, muito lindo, assim, a gente ver a obra do Senhor, que o Senhor tem feito, sabe? Porque a gente não merece. Nós não somos merecedores de tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito muito, Ele tem entregado muitas coisas nas nossas mãos. É o que nos motiva, mas assim, só do Senhor ter colocado isso, esse projeto, essa casa, a célula é um lar que a gente se sente à vontade, sabe? Só do Senhor ter colocado isso nas nossas mãos já é uma honra tão, tão surreal, sabe? O Senhor tem feito muita coisa. Então, assim, o que eu tenho pra falar é agradecer por todo mundo que colaborou, por todo mundo que tá ajudando aí, sabe? Por cada um que faz parte. Cada um das pessoas que participam da célula fazem parte e colaboram, assim, em relação ao mundo espiritual da célula. Todos os propósitos que a gente faz de oração, sabe? Tá passando por alguma coisa? Manda lá no grupo, pede oração. É incrível tudo que o Senhor tem feito, tudo que tem acontecido. A gente nem... foge dos nossos pensamentos e isso, assim, é algo tão grande que é até difícil, assim, de falar. Por mais que eu fique aqui falando meia hora com vocês, ainda é muito pouco o que a gente verdadeiramente sente pela célula, porque a gente vê Deus trabalha muito ali. E a célula tem me ajudado muito espiritualmente. Principalmente, assim, eu vejo muito que na maioria das batalhas espirituais que eu passei de lá pra cá, das dificuldades que eu passei, desde a criação da célula até agora, a maioria delas, Deus me ajudou através da célula, através de uma reunião da UPP, sabe, através de uma palavra das meninas, sabe? Então, sabe, às vezes a gente tá super mal e... Só que aí a gente vê a mensagem lá, bora gente, a gente conta com vocês, vão participar da reunião, e a gente entra e a gente é muito renovado. Os pedidos de oração, a forma como a gente é tratado, sabe, me ajudou muito em muitos momentos difíceis, sabe, que eu tava realmente muito mal. E também me ajudou muito na minha vida espiritual em relação a estar mais próximo de Deus, a fazer mais propósito, a buscar mais. De eu sentir que eu tenho uma responsabilidade, sabe? É disso que a gente também tava
querendo passar na equipe, porque quando você tem uma responsabilidade, parece que você tem mais força, sabe? As pessoas estão contando comigo para esse projeto, eu preciso estar lá, sabe? Eu tô mal, mas eu preciso estar lá porque as pessoas estão lá me esperando. E porque eu sou importante para eles, eu sou importante para Deus, eles estão lá, esperando a minha presença, sabe? Esperando que eu participe. Então, isso dá mais força, sabe? E também, eu sempre quis estudar mais a Bíblia. Sempre gostei muito de falar sobre a palavra, ver sobre a palavra, mas eu precisava estudar mais, precisava ler mais a Bíblia, né? Pra me ter mais conhecimento. E a célula tem me proporcionado muito isso, porque eu acho que se fosse pra mim estudar, se eu tivesse tentado estudar todos os livros que a gente estudou juntos, eu não ia ter conseguido, porque eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, sabe? Eu não lia muito a Bíblia. Agora, quando a gente entrou, cara, a gente já tem uma lista enorme de todos os livros que a gente leu, praticamente todas as epístolas de Paulo, um monte de livro do Antigo Testamento, a gente conheceu histórias, a gente estudou de verdade, a gente foi lá e procurou. Sabe, eu nunca tinha assistido uma pregação, um vídeo de 1 hora explicando um capítulo da Bíblia, cara. Eu nunca tinha feito isso. Então, assim, a célula me ajudou muito, muito, muito a conhecer meu chamado, muito pra mim saber o que Deus quer pra mim. O que eu falaria pra célula, eu espero que fique claro que é o que eu falaria pra cada um, porque a célula somos nós, a igreja somos nós, a célula somos nós. Então, o que eu falaria pra célula é o que eu falaria pra cada um da célula, pra todo mundo. Eu não vou citar nomes porque tem muita gente e eu vou acabar esquecendo. Né? Eu sempre erro, a gente sempre erra. Mas o que eu falaria pra cada um, sabe? É que, cara, é de Deus de verdade, sabe? É um projeto de Deus. E tem crescido muito, 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 e tem abençoado vidas. Sabe, eu me emociono, sabe, de ver. Eu já vi algumas pessoas, principalmente os novos integrantes, né? A Dani, o Daniel, a Zaine. A gente já viu alguns testemunhos, pelo menos lá no PP a gente viu os testemunhos dessas pessoas falando que foram muito abençoadas, sabe? Pessoas que não tinham muito relacionamento com Deus e passou a ter. Pessoas que passaram a ter experiências, pessoas que passaram a estudar mais. Isso serve pra mim porque eu também passei, sabe? Então, tipo assim, a gente fica muito feliz de saber que, caramba, Deus tá fazendo isso através desse projeto, sabe? Então, tem abençoado muito a minha vida. Muito, muito mesmo. É uma coisa, assim, que me fortalece, sabe? É um motivo pra estar perto de Deus, sabe? Jesus mostra muito o seu amor através desse projeto, sabe? O seu amor por nós. Calma, amiga, eu já tenho muita vontade. Ai, meu Deus. Eu tento parar e vem mais. Eu tenho tanto, mas tanto a agradecer a célula, porque o tanto que você já fez por mim sem nem saber, sabe? Tipo, o tanto que já me ajudou. Isso é incrível, porque eu fico imaginando que sem a célula, eu acho que eu nunca, tipo, eu não teria... Meu Deus. Eu não teria essa intimidade com Cristo, com o Espírito Santo que eu tenho hoje. E o tanto que eu evoluí espiritualmente, ministerialmente, tipo, várias coisas assim, até o pessoal da minha igreja fala que... Ah, mas a Gabi, olha, ela tá super responsável, tá super não sei o quê, sabe? E tudo isso eu devo à célula, que me ajudou muito, muito mesmo, em coisas incontáveis, porque quantas vezes eu tava me sentindo ali, tipo, sozinha, sabe? Aquela frieza espiritual, quando coisas assim batiam e a célula tava ali firme, me ajudando. Eu lembro das meninas me ajudando muito. Porque até com coisas, tipo, nada a ver, assim, com Cristo, com o espiritual, a célula me ajuda muito, diariamente. Principalmente agora que a gente criou a UPP, né, que faz parte da célula. Tem sido tudo na minha vida. Eu não sei definitivamente o que eu faria sem a célula.
Hoje em dia estamos vivendo a expansão que foi profetizada a nós, alcançando mais e mais corações ao Espírito Santo. Agora temos 45 inscritos aqui no YouTube e aproximadamente 1000 visualizações. E as equipes a todo vapor. E tudo isso feitos por jovens loucos por Cristo para levar o ID. Esse é o nosso propósito. É isso, pessoas. Então, se você assistiu até aqui, a gente agradece do fundo do coração. E se lembre, hoje é sábado, não se esqueça de tomar banho. Tchau! Nesse último tchau, eu tentei, colocar a mão na câmera, sabe? Mas enfim, não sei se ficou tão legal, não.